Bom dia, sexto ano. Vamos a mais uma aula essa semana. O assunto da aula de hoje é degradação e conservação do solo. Degradação significa destruição, desgaste do solo com o decorrer do tempo. E também nós vamos ver algumas técnicas de conservação do solo. Então, para iniciar, vamos relembrar que na aula passada começamos a estudar o solo, né? Então, estudamos a composição, do que ele é formado. O solo é formado de materiais orgânicos e materiais inorgânicos. Os materiais orgânicos são os organismos vivos que existem ali no solo e também restos de vegetais. Já os materiais inorgânicos, podemos citar a água e os minerais. Vimos também que o solo se forma através de um processo chamado intemperismo. O que significa esse processo? O intemperismo é a ação do vento, da água, da chuva, que com o passar do tempo vai desgastando as rochas e assim vai formando o solo. Então nós sabemos que uma fina camada de solo pode demorar anos para se formar, mas também ele pode ser degradado, ou seja, destruído rapidamente, em algumas horas ou em poucos anos. Essa degradação pode ocorrer tanto na área rural quanto na área urbana e é consequência de vários processos. Então, nós vamos ver alguns processos que degradam o solo, começando pela erosão. A erosão é a perda de grãos minerais do solo e material orgânico causado pela ação de ventos e da água. Então, o solo vai perdendo esses minerais pela ação de ventos e da água da chuva. Um dos fatores que favorecem a erosão é a retirada da cobertura vegetal. Então, esse solo sem a cobertura vegetal, ou seja, sem muitas árvores plantadas ali no local, se houver um desmatamento nesse local, o solo vai ficar desprotegido. E nesse caso, o vento, a chuva vão atingir facilmente esse solo, fazendo com que haja erosão. A erosão do solo pode fazer com que os materiais arrastados pela água se depositem nas margens dos rios, nos leitos dos rios. Esse processo chama-se assoreamento. Outro processo que degrada o solo é a poluição e a contaminação. Então, a poluição se dá pelo lançamento de resíduos e produtos químicos no solo. Nas áreas rurais, a principal fonte de contaminação são os agrotóxicos, e nas áreas urbanas é o descarte de esgoto e lixo doméstico que não passam por tratamento. Então, plásticos, pneus, garrafas, material de construção e material hospitalar precisam receber uma destinação adequada. Não pode ser depositado no solo, porque senão vai haver uma contaminação muito grande. Outro processo é a compactação e a impermeabilização do solo. Então, quando há um tráfego muito grande de máquinas, de animais ali nesse solo, esse solo vai ficar compactado, ou seja, a redução do espaço entre seus grãos, vai diminuir esse espaço entre os grãos minerais do solo. Com isso, o solo fica impermeável, ou seja, não há espaço para a água passar e também o gás oxigênio. Então, não passando a água ali nesse solo e o oxigênio, não vai chegar água nas raízes das plantas. Então, essa é uma forma de degradação do solo. Outro processo são as queimadas. As queimadas, hoje em dia, é uma prática proibida, porque causa impactos ambientais, como a redução da umidade do solo e da quantidade de humus no solo, além de prejudicar os seres vivos que vivem no local. As queimadas também causam danos à saúde e contribuem para o efeito estufa e o aumento da temperatura global. Como conservar o solo? Nós vimos então que ações humanas provocam a degradação do solo. E para que nós possamos conseguir preservar esse solo, é necessário que as atividades realizadas sejam planejadas.
Esse solo pode ser aproveitado sim, mas de uma forma que não prejudique para as próximas gerações, né? Existem algumas atitudes que favorecem a conservação do solo, como, por exemplo, a cobertura vegetal e técnicas adequadas de plantio. A cobertura vegetal, como nós já falamos, evita a erosão, evita o empobrecimento do solo e preserva a biodiversidade. Essa cobertura vegetal impede que as chuvas e os ventos atinjam o solo diretamente, o que causaria erosão. Em terrenos inclinados, a cobertura vegetal ajuda a prevenir desmoronamentos. A preservação da mata ciliar, que cresce na margem dos rios, evita o assoreamento. Essa mata ciliar é uma vegetação que fica nas margens dos rios, protegendo o rio de fragmentos do solo, terra, que possa cair no rio. Então, é uma forma de proteção mesmo do rio, Então, vai evitar o assoreamento. Outra forma de conservação do solo, então, são as técnicas adequadas de plantio. Então, existe o plantio direto, adubação verde e rotação de culturas. O plantio direto é realizado sem retirar os restos de cultivos anteriores, como palha, restos de caules de plantas. Essa camada rica em matéria orgânica ajuda a evitar a erosão. Então, é indicado que não retire esses restos de plantações anteriores para plantar outra. Então, eles recomendam que deixe esses restos de cultivos anteriores, porque é uma camada rica em matéria orgânica, Então, vai favorecer a plantação que vai ser ali plantada no momento, Outra técnica é a adubação verde. Na adubação verde, são acrescentadas ao cultivo plantas que melhoram as condições do solo. Uma planta que melhora muito a fertilidade do solo são as leguminosas. As leguminosas são feijão, soja, ervilha. Então, esse tipo de planta vão se associar a bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, dessa forma, elas trazem o nitrogênio para o solo. Então, elas tornam o solo rico em nitrogênio. E isso vai favorecer uma condição boa para o solo. Outra técnica é a rotação de culturas. A rotação de culturas é uma alternância de plantios de diferentes culturas vegetais em uma mesma área, Então, em um momento planta-se uma vegetação, em outro momento planta outra. Então, essa alternância evita que os nutrientes do solo se esgotem, porque existem plantações que retiram os nutrientes do solo, então esgota os nutrientes do solo. E outras plantas, elas enriquecem o solo com nutrientes. Então, existem esses dois tipos de plantas, Então, é comum alternar cultivo de leguminosas. As leguminosas enriquecem o solo e alternar plantas como milho e cereais que esgotam o solo. Então, essa técnica é muito importante para a melhoria do solo, para uma conservação do solo, Bom, pessoal, eu encerro então nessa aula todo o conteúdo sobre solo. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Estudem o conteúdo no livro, bons estudos, façam as atividades com dedicação, seguindo as orientações, E tenham um excelente dia.